A paz, queridos irmãos e irmãs, que alegria, que prazer estarmos juntos mais uma vez. Eu quero te convidar a estarmos tendo esse tempo de reflexão, esse tempo de estudo da Palavra de Deus, e eu quero convidar você e a sua família para estarmos juntos nesse momento. Todas as quartas-feiras, nós então temos esse encontro, que é um encontro onde estamos refletindo sobre verdades e lições da Palavra de Deus. Já temos alguns irmãos que estão entrando aí, o Sandro, a Sandra e o Gildo, sejam bem-vindos. Aí nós temos também a Aita Ramos, seja bem-vinda, Daiane Lacerda, a paz, minha irmã, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Hoje o assunto que vamos falar é um assunto bastante importante a respeito do silêncio de Deus. Nem sempre entendemos o silêncio de Deus da maneira como deveríamos, né? Então é importante estarmos juntos. Muito bem, boa noite, irmão Gildo, que Deus abençoe a vida de vocês. De fato, vamos jogar pesado aqui hoje. Tiago, boa noite, feliz aniversário, Tiago. Fez aniversário ontem, que Deus abençoe a sua vida. O Márcio, a Neuza, o Antônio, Toninho, Deus abençoe. Prazer, né, estarmos juntos mais uma vez aí. Também temos o Marcos, está sempre com a gente. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. A Neuza aí também, a Aline, Deus abençoe. Joia, estarmos juntos. Que bom estarmos nesse momento juntos para ouvir a palavra de Deus e aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Que Deus tem para o nosso coração nessa noite. A Lília entrou agora, que Deus abençoe sua vida, tantas pessoas aí nos acompanhando. Eu quero convidar você, como de costume, a ir para um cômodo tranquilo da sua casa, a sala, talvez o quarto, reunir a sua família, pegar a sua Bíblia, o seu papel, a sua caneta, para estarmos juntos meditando na palavra de Deus, né? A palavra que sempre tem algo a trazer refrigério ao nosso coração, sempre tem algo para abençoar as nossas vidas. Eu tenho certeza que a live de hoje vai responder muitos questionamentos do coração de muita gente. A live de hoje tem por pretensão, por intenção, ser uma live bem pastoral. Eu quero hoje, através da palavra, pastorear o seu coração e te dar uma amplitude da sua percepção a respeito de Deus e da relação com Deus. Deus tem muito a nos ensinar quando Ele fala, mas Deus também nos ensina muito quando Ele fica em silêncio. E vamos entender um pouquinho desse silêncio de Deus, quanto Deus trabalha enquanto Ele está em silêncio, o que pode nos trazer de benefício esse tempo em que oramos, clamamos a Deus e parece que muitas vezes Deus não nos ouve. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jó, capítulo de número 30, versículo de número 20. Jó, capítulo de número 30, verso de número 20. É o texto que vamos usar como referência para o tema compreendendo o silêncio de Deus, o desafio de crer ou de continuar crendo quando parece que o céu se cala. Esse é o tema que nós vamos falar hoje, tá certo? Jó, capítulo 30, versículo 20. Olha só a expressão, as palavras de Jó, quando ele diz assim: clamo a ti, porém tu não me respondes. Eu estou em pé, porém para mim não atentas. Olha que texto, que verso contundente. Clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não atentas. Essa é a angústia do coração de Jó, quando diante dos seus clamores, das suas perguntas, Deus nada responde. Também tem um outro texto que eu quero compartilhar, que é o Salmo 13, verso de número 1 ao versículo de número 3, onde o salmista, na sua expressão de desespero, de aflição, faz para Deus pelo menos 5 perguntas que muitas vezes tomam conta do nosso coração também. O Salmo 13, verso 1 a 3 diz assim: até quando, Senhor? Até quando esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com a tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? E ele termina no versículo 3 dizendo: atente para mim, Senhor, responde-me, Deus meu. Esse, sem dúvida alguma, meus irmãos, são textos que nos fazem pensar. Eu poderia aqui
citar uma grande quantidade de textos, principalmente nos Salmos, onde os salmistas, o povo de Deus ao longo da história, experimentou esse momento onde Deus se cala, onde parece que as orações não estão sendo ouvidas, parece que as situações estão alheias à visão de Deus. E antes da gente entrar e entender um pouquinho dessa complexidade, é importante a gente entender que, como seres relacionais, o silêncio sempre nos incomoda. O silêncio sempre é um desafio para todos nós. Deus nos fez seres relacionais. Nós gostamos de conversar. Aliás, o silêncio faz com que o outro para a gente seja uma incógnita. Afinal de contas, se as pessoas não falam, nós somos incapazes de perceber suas intenções, seus pensamentos, seus sentimentos. É por isso que muitos casais e muitos relacionamentos não dão certo, porque um ou outro dos cônjuges ou dos parceiros resolvem ficar em silêncio. E o silêncio é perturbador. E veja, se o silêncio nos incomoda enquanto relacionamento, se o silêncio nos incomoda em relação às pessoas, imagine quando o silêncio vem de Deus, quando vem daquele de quem nós esperamos. E normalmente o nosso clamor, a intensidade das nossas orações, elas acabam se acentuando quando estamos passando por meio de dificuldades, com medo, pressionados pelo caos, pressionados pelas dificuldades. Nesse tempo, é um tempo em que a gente precisa desesperadamente que Deus faça alguma coisa, que Deus fale alguma coisa. Nesse tempo de desespero, nesse tempo pressionado pelas circunstâncias, é o momento em que a gente olha para o céu, em que a gente vai para o nosso quarto para falar com Deus, na esperança, na certeza de que Deus vai falar com a gente, de que vamos abrir os olhos e vamos sair daquele lugar com a resposta de Deus em nossas mãos, ou com a resposta de Deus na nossa mente e no nosso coração. Mas a verdade é que nem sempre isso acontece. Há um sem número de pessoas, de personagens bíblicos que passaram por isso. Elias passou por isso, o próprio Jesus passou por isso, quando no Getsêmani ele orou e a sua oração não foi respondida. Na cruz, depois de ter feito tudo certo, de ter caminhado com Deus em obediência, ele clamou a Deus e disse, inclusive em aramaico, para que todas as pessoas que estivessem ali percebessem, Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, ou Deus meu, por que me desamparaste? Então esse sentimento de desamparo, esse sentimento de que parece que nos momentos mais difíceis da nossa vida, em momentos específicos, parece que estamos sozinhos, parece que falamos para o céu, mas o céu de repente está de bronze, como diz o Kleber Lucas, o céu se fechou. E a verdade, meus irmãos, é que essa expressão do silêncio de Deus não é algo diferente daquilo que os personagens bíblicos experimentaram, não é algo diferente que talvez você esteja passando, talvez você esteja nessa situação, e dos motivos pelos quais você está ouvindo essa mensagem é porque você está em busca de uma resposta. Talvez seja o emprego que não chega, talvez seja essa angústia pela quarentena que não acaba, a gravidez que não se concretiza, uma doença que não sara, uma situação com o filho que não se resolve, um casamento que não melhora, uma situação financeira que acaba não tendo capítulos novos. E eu tenho para você uma mensagem da parte de Deus. Eu quero dizer que o silêncio de Deus não significa que Ele não está te vendo, que Ele não está te ouvindo. O fato de os lábios de Deus estarem cerrados não significa que os seus olhos e os seus ouvidos não estejam abertos. Aliás, o próprio Jesus certa vez disse em João capítulo 6, que quando ele vai fazer a oração ao Pai, ele disse, Pai, bem sei que tu sempre me ouves. Deus sempre nos ouve, mas nem sempre Ele responde. Deus sempre vai te ouvir, Deus sempre vai te ver, Deus sempre vai contemplar o que você está passando, mas nem sempre Ele responde. E o fato de Deus não responder não significa que Ele deixou de trabalhar, não significa que Ele te abandonou, não significa que você está ou que Ele está indiferente à sua situação. E isso eu não digo com base no que eu acho, eu digo com base na Escritura. Olha o que a Bíblia diz em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Deus, desde a antiguidade, não se viu e nem se ouviu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam.
Deus está sempre trabalhando. Em todas as coisas, a Bíblia diz em Romanos 8:28 que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, e isso certamente implica o silêncio de Deus também. Os momentos em que Deus não responde, os momentos em que Deus fica em silêncio. Mas eu quero te levar a pensar um pouco mais profundo nessa questão. Porque veja só, o que estamos afirmando, que o silêncio de Deus não significa que Ele nos abandonou, que o silêncio de Deus não significa que Ele está indiferente ou que Ele está inerte, imóvel, e não significa que Ele se esqueceu de mim. Então, se o silêncio de Deus não significa nenhuma dessas coisas, então por que Deus se mantém em silêncio? Por que Deus fica em silêncio em momentos como quando parece que a gente mais precisa dele? Como, por exemplo, Davi, quando ficou por 7 dias orando pela vida do seu filho, que teve com Betseba, e que estava doente, ele ficou 7 dias orando a Deus, jejuando, não comeu, não bebeu, não tomou banho. E, no entanto, apesar desse tempo todo, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que ele não obteve nenhuma resposta de Deus. Se Deus me ama e se Deus não se esqueceu de mim, então por que ele fica em silêncio? Em momentos que eu mais preciso, porque ele fica em silêncio quando parece que eu mais preciso de uma voz, de um alento. E é por isso que eu quero te mostrar aqui, através da Escritura, que o silêncio de Deus, meus irmãos e irmãs, ele é pedagógico. Ele nos ensina muito. Aliás, Deus tem muito mais a nos ensinar com o seu silêncio do que nós imaginamos. Há muito mais coisas por trás do silêncio de Deus, muitas lições por trás do silêncio de Deus, e eu quero, na mensagem de hoje, destacar pelo menos 3 grandes lições que nós podemos aprender quando Deus se faz em silêncio ou quando Deus fica em silêncio. E eu quero convidar você a pensar que a primeira das razões pelas quais Deus fica em silêncio é que o silêncio de Deus, escute bem, o silêncio de Deus é uma expressão da sua soberania. É muito interessante que quando a gente vai procurar no dicionário o sentido e o significado da palavra silêncio, olha o que a gente encontra no dicionário. Veja só, silêncio é ausência de qualquer ruído, condição de quem se cala ou prefere não falar, excesso de calma, de tranquilidade, sossego, repouso, aquilo cuja causa é oculta, desconhecida, mistério, segredo, opção de se manter ou manter algo consigo, de não falar nem expor o que sabe segundo a sua vontade. Olha que interessante. Toda essa definição do dicionário é mais do que não emitir ruído. A pessoa que fica em silêncio reserva para si o direito de não dizer o que sabe, de não dizer o que quer fazer ou o que vai fazer. Tem a ver com sossego, tranquilidade de quem está no controle da situação. Já percebeu que todas as vezes que uma pessoa está atribulada diante de algo, ele não consegue ficar em silêncio? Quando uma pessoa está preocupada, em pânico, ela não fica em silêncio, ela fica o tempo todo emitindo ruído, falando. O fato de Deus estar em silêncio significa uma absoluta e clara soberania dele sobre as circunstâncias. Deus é soberano, isso quer dizer que ele é Senhor de tudo e de todos. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos, ele está tranquilo. Ele fica em silêncio porque o caos e o desespero é uma condição humana. O céu não está em caos. Deus jamais perde a sua paciência, Deus jamais perde o seu controle. Deus fica em silêncio porque Deus não se abala diante das circunstâncias como nós nos abalamos. Além disso, escute bem, Deus não tem a obrigação de dar a nós explicação do que Ele vai fazer conosco. Deus não tem a obrigação de dizer a nós os seus planos, o que vai acontecer no futuro. O próprio Jesus nos disse, não andem ansiosos pelo que vai acontecer, basta cada dia o seu mal. Deus está no controle de todas as coisas. Veja, é muito interessante que a experiência de Jó, que foi o personagem do qual eu li a sua frase, a experiência de Jó é muito marcante para a gente entender essa questão da relação entre o silêncio de Deus e a sua soberania. Veja, Jó foi envolvido num turbilhão de dor, você conhece a história. Ele perdeu seus bens, ele perdeu seus filhos, ele perdeu sua saúde, ele foi incompreendido pela sua esposa, acusado pelos seus amigos. E na noite mais escura, nesses momentos difíceis da vida dele, Jó não escutou uma única palavra de Deus. Durante todo esse sofrimento, enquanto os seus amigos estavam julgando, estavam falando as mais duras acusações de julgamentos, Deus se manteve em silêncio.
E quando Deus rompe o silêncio, olha que interessante. Deus não responde a nenhuma das perguntas de Jó. Quando Deus rompe o silêncio, Deus lhe faz 70 perguntas. Por quê? Porque Deus é soberano. Deus não precisa nos dar explicações. Às vezes nós questionamos o silêncio de Deus como se Deus tivesse que nos dar explicações, como se Deus tivesse que nos dizer o que vai acontecer, o que Ele está fazendo. Deixa eu te dizer, Deus é soberano e o fato dele se estar em silêncio, o fato dele estar quieto, não significa que Deus está alheio ou indiferente, significa que Ele é soberano, que Ele está no controle da situação e que você deveria confiar que apesar de Ele não estar se manifestando na linha de frente da nossa vida, nos palcos da nossa vida, não quer dizer que Ele não esteja trabalhando nos bastidores, como aconteceu, por exemplo, com a história de Esther. A gente não vê sequer o nome de Deus sendo mencionado no livro de Esther. Mas quem é que pode dizer que Deus não agiu, que Deus não trabalhou? De repente o rei, durante a noite, perde o sono e ele busca um livro, e no livro está escrito a respeito de um homem que lhe ajudou. Quem foi que fez com que ele perdesse o sono naquela noite, que seria a noite em que o decreto seria executado e que os israelitas seriam mortos? Veja como Deus está no controle. Às vezes imaginamos que Deus está em silêncio porque nós pensamos ou interpretamos esse silêncio de Deus como uma certa ausência, como se Deus precisasse de tempo para refletir sobre o que Ele vai agir. Não. O silêncio de Deus é uma expressão da sua soberania. O silêncio de Deus é uma expressão de que Deus está no controle. Por isso eu te falo. Há muitas pessoas que dizem para a gente, nunca pergunte a Deus o porquê, pergunte para Deus para quê. Deixa eu te dizer, nem sempre Deus vai responder o porquê e nem sempre Deus vai responder o para quê. Eu acho que a grande questão seria nós nos apresentarmos diante de Deus e dizer, já que, Senhor, já que estou passando por isso, já que tenho que enfrentar isso, já que o Senhor me permite passar por isso, me dê força, me dê sabedoria, me dê a graça para que eu possa suportar o sofrimento e a luta. Então, quando Deus se faz em silêncio, Ele está apenas exercitando e te ensinando a respeito da sua soberania, de que Ele está no controle, de que Ele está sossegado e tranquilo, quando muitas vezes estamos atribulados. Não é isso que aconteceu quando Jesus estava no barco? A Bíblia diz que enquanto os discípulos estavam desesperados, atormentados, com medo, inseguros em relação ao que poderia acontecer por causa da tempestade, a Bíblia diz que naquele exato momento Jesus estava tranquilo, Jesus estava dormindo. E ele estava dormindo porque ele sabia que o controle do mar estava nas suas mãos. A tribulação estava sobre aqueles homens, porque eles não tinham controle de absolutamente nada. Estavam falando demais, enquanto Jesus estava em silêncio, porque ele tinha um controle. O silêncio de Deus é a expressão de que Ele tem um controle de todas as coisas. Portanto, o silêncio de Deus quer nos ensinar a sua soberania. A segunda lição que eu quero compartilhar com você são lições profundas. Talvez ninguém tenha dito isso para você. A segunda lição é que o silêncio de Deus é uma expressão de que Ele é Senhor do tempo. Veja, o silêncio de Deus é uma expressão de que Ele é o Senhor do tempo. O silêncio de Deus não é permanente, na verdade, Deus não está esperando o momento certo de falar, de agir, de fazer algo que vai além das nossas expectativas. Deus é o Senhor do tempo. O silêncio de Deus não denota ou não quer dizer que Deus não saiba o que fazer, quer dizer que Ele está esperando o momento certo de fazer. Veja, por exemplo, que quando os amigos de Lázaro chegam, dando notícia de que ele estava muito doente, a Bíblia diz que Jesus não respondeu coisa alguma. Pelo contrário, ele não só não deu nenhuma resposta, como ele não foi. 4 dias depois é que ele chegou e diz o texto que Lázaro já estava morto. No tempo daquelas pessoas, ou no tempo das irmãs de Lázaro, Jesus haveria de fazer um milagre de cura, mas no tempo de Deus se tornou um milagre muito maior, o milagre da ressurreição. Veja que nem sempre o fato de Deus estar em silêncio significa que Ele não atendeu ou que não ouviu a minha oração. É possível que no coração de Marta e Maria, de todos que estavam lá, viesse a seguinte indagação: ele era amigo dele. Ele era amigo de Jesus e cadê Jesus? Não veio. Ele ouviu a gente chamar por ele e ele não deu nenhuma resposta, ele não disse absolutamente nada.
Mas isso não significa que Jesus não havia ouvido e que Jesus não haveria de fazer algo grandioso. Quando a gente vê, por exemplo, a história de Abraão, de Davi, o próprio Jesus no Getsemane e também na cruz, a gente percebe, meus irmãos, que em muitos momentos da vida desses grandes homens de Deus, em muitos momentos, Deus ficou em silêncio. Mas isso não significa que o desfecho da história deles foi ruim, pelo contrário. Deus ficou em silêncio durante muitos anos na vida de Abraão, mas cumpriu a sua promessa. Deus ficou em silêncio enquanto José era jogado no poço, enquanto José era levado escravo para o Egito, quando José foi para a prisão acusado injustamente, Deus estava em silêncio. Mas isso não quer dizer que Deus estava indiferente a José, pelo contrário, Deus estava preparando algo muito maior. Mas sabe qual é o grande problema da gente? Escute bem o que eu vou dizer. O nosso grande problema é que quando a gente lê a Bíblia, e a gente lê a história dessas pessoas, a gente também percebe o silêncio de Deus. Porém, com uma diferença. A gente conhece o desfecho dessas histórias. A gente sabe que o silêncio de Deus não é perpétuo. A gente sabe que o silêncio de Deus é por um tempo. Deus se manifestou na vida deles. Deus vai mudar o cativeiro. Mas eu pergunto para vocês. Nós sabemos disso porque nós conhecemos toda a história. Mas imagine José durante esse tempo. Imagine Abraão esperando, sem saber quando haveria de acontecer, quando Deus ia romper o silêncio. Por isso, que quando a gente lê o texto bíblico, ele deve trazer para a gente uma grande lição. Que o fato de Deus não ter se manifestado, de Deus não ter falado ainda, não significa que ele não vai falar, não significa que ele não vai manifestar. Existe um momento que Deus já determinou que ele vai agir, que ele vai trabalhar. A única diferença é que nós desconhecemos esse tempo. A Bíblia diz que Deus declara o fim no começo. Está lá no livro de Isaías 46, versículo 10. Olha só. Desde o princípio anunciei o futuro. Desde a antiguidade aquilo que ainda não acontecerá. Eu afirmo, o meu propósito será realizado. Certamente farei tudo que me apraz. Isso quer dizer que Deus está no controle do tempo. Por mais severo que seja o silêncio de Deus, confia. Ele sabe a hora certa de agir. Se Deus está em silêncio, significa que não chegou o tempo. Não chegou o tempo dele falar, não chegou o tempo dele agir. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Há tempo, meus irmãos, para todas as coisas, como nós falamos numa outra mensagem. Eu gosto de pensar nessa questão do silêncio de Deus relacionado ao tempo, a partir de um cântico do Kleber Lucas, intitulado Tempo de Deus. Olha o que esse cântico diz, talvez você já tenha ouvido, talvez você até o conheça. Ele diz assim: às vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Eu entro no meu quarto, eu fecho a porta, mas parece que o céu está de bronze. E eu digo então, Deus, o que aconteceu? Mas o teu silêncio é para me fazer crescer e entender que Deus tem o seu tempo, o seu jeito, o seu reino, e eu apenas servo sou do seu tempo, do seu jeito e do seu reino. Deus sempre fará tudo do jeito dele. Deus não está preso e nem limitado às nossas questões, às nossas caixinhas temporais. Nós sempre imaginamos que o tempo de Deus é o hoje, que o tempo de Deus é o agora, dentro da nossa perspectiva de vida. Mas Deus não está preso aos nossos padrões, Deus não está preso no nosso tempo. Descanse e saiba que Deus nunca chega atrasado. Como a Bíblia diz e como o cântico do Renascer Praise, que Jesus, o plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua grandeza, sua beleza, seus planos, os mais lindos. Nós precisamos confiar nisso. Portanto, o silêncio de Deus revela a sua soberania, mas o silêncio revela também que Ele é Senhor do tempo e da forma. As coisas são do jeito dele, não são do nosso jeito, da nossa maneira. E a terceira e última lição que eu quero compartilhar é que o silêncio de Deus, talvez muito mais profundo, e eu quero que você atente agora para isso. O silêncio de Deus revela o nível de fé e maturidade no nosso relacionamento com Ele.
O silêncio de Deus revela nosso nível de fé e maturidade no relacionamento com Ele. Olha, escute só o que eu vou dizer agora. O silêncio de Deus tem o poder de revelar muito mais coisas sobre nós do que sobre Deus. Revela, por exemplo, o silêncio de Deus revela a intensidade do nosso relacionamento, o nosso nível de fé, o nosso nível de maturidade, o tipo de intimidade que construímos com Ele. E isso eu digo porque existem 4 maneiras de reagir ao silêncio de Deus. E agora eu quero que você atente bem para isso. 4 maneiras de reagir ao silêncio de Deus. Talvez você vai se identificar em uma delas. Escute bem, porque cada maneira ou a forma como nós nos reagimos, a forma como agimos em momentos ou diante do silêncio de Deus revela muito sobre nossa maturidade, sobre nossa fé e sobre o nível de relacionamento que construímos com Ele. Por exemplo, no momento ou o primeiro tipo de reação que as pessoas podem ter diante do silêncio de Deus é a reação da indiferença. Há pessoas que diante do silêncio de Deus ficam inertes, indiferentes, paralisadas. São as pessoas cujo relacionamento com Deus é marcado pela frieza, pela superficialidade, pela distância. São aquelas pessoas insensíveis que, a exemplo de Sansão, nem percebem que Deus já não está mais com elas. É muito interessante a história de Sansão, porque Sansão, todas as vezes que esteve diante do inimigo, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderava dele e esse era o segredo da força. A força de Sansão nunca esteve em seus cabelos, a força de Sansão estava no Espírito Santo que o tomava nos momentos em que ele precisava, mas diz o texto que quando a sua relação com Deus, o seu voto foi quebrado, o Espírito Santo saiu dele e naquele exato momento ele se comportou como das outras vezes, ele nem percebeu que o Espírito Santo não estava mais lá. Há muitas pessoas que reagem ao silêncio de Deus com indiferença. A relação com Deus é tão superficial que nem percebem. Já não escutam mais a voz de Deus tem muito tempo e também não faz nenhuma falta. São as pessoas que ficam paradas, inertes, não fazem nada para buscar a Deus e diante do silêncio de Deus simplesmente ignoram. São pessoas que demonstram um relacionamento com Deus muito superficial, muito frágil. Um relacionamento com Deus sem profundidade. Isso acontece justamente porque essas pessoas não têm profundidade no seu relacionamento com Deus. Há um segundo grupo, ou uma segunda forma de responder ao silêncio de Deus, que é a revolta. Algumas pessoas não ficam indiferentes, elas ficam revoltadas. Elas questionam Deus, elas duvidam da sua bondade, da sua fidelidade. Aliás, tem muitas pessoas que quando Deus fica em silêncio diante de uma necessidade ou diante de um apuro que a pessoa está passando, ela se revolta contra Deus, ela abandona a fé, ela deixa de crer, ela deixa de colocar o seu olhar ela desloca o seu olhar das circunstâncias para colocar o seu olhar, deixa de olhar para Deus para colocar o seu olhar nas circunstâncias. São pessoas tomadas pelo medo, pela ansiedade. Essas pessoas que se revoltam contra Deus ou que questionam Deus nesses momentos são os murmuradores. São aquelas pessoas cujo relacionamento com Deus é utilitário, é marcado pela troca. Se Deus não faz o que essas pessoas querem, se Deus não responde no tempo em que elas querem, elas desanimam, elas abandonam a fé. Isso acontece por quê? Porque o relacionamento com Deus é utilitário. Deus não é um fim para essas pessoas, Deus é apenas um meio pela qual elas conseguem coisa. Isso quer dizer que se Deus não faz, se Deus não responde no meu tempo, se Deus não fala o que eu quero, se Deus não faz o que eu preciso, então Deus não serve. Eu blasfemo de Deus, eu duvido da sua bondade. São aquelas pessoas que diante dessa situação, diante desses momentos difíceis, são aquelas pessoas que não lamentam, elas murmuram. E depois eu vou falar daqui a pouquinho sobre a diferença entre murmurar e lamentar. Então, a segunda reação possível diante do silêncio de Deus é a revolta, é a falta de fé, é a murmuração que muitas pessoas têm. A terceira maneira de reagir ao silêncio de Deus é o que nós chamamos de precipitação. São aquelas pessoas que diante do silêncio de Deus se precipitam, ou seja, se tornam autossuficientes. Se o sol da justiça não brilha, então vou acender minha própria vela.
São aqueles que acreditam que quando Deus não fala é porque Ele está sozinho, está dando carta branca para a gente, para fazer o que a gente quer. Foi o caso, por exemplo, de Abraão, quando a Bíblia diz que Deus fez uma promessa a ele, mas ele não soube esperar o tempo de Deus, ele não soube lidar com o silêncio de Deus, e o que ele fez? Ele então teve um filho com Agar, o Ismael, que se tornou um dos grandes problemas na história do povo de Deus. Veja, por exemplo, Moisés, que não soube esperar o tempo de Deus e bateu na rocha. Jacó, que não soube esperar o tempo em que haveria de se cumprir a profecia a respeito de que ele haveria de herdar a primogenitura do seu irmão, mas ele usou de astúcia para conseguir. E tantos outros exemplos de pessoas que diante do silêncio de Deus se precipitam. São pessoas que aproveitam o momento que Deus não fala nada para fazer as coisas do seu jeito. Tem muita gente que faz assim. Deus não me falou nada, então eu vou fazer do meu jeito. Diferente, por exemplo, de Moisés, porque a Bíblia diz que certo dia Jesus ou Deus chegou para Moisés e disse: olha, assim como eu te prometi, o meu anjo vai à frente do povo e ele vai dar a vitória. Moisés, ouvindo isso, que Deus iria enviar o anjo, mas Deus não estaria presente, Moisés olha para Deus e diz: Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, ninguém vai sair daqui se o Senhor não for conosco. São pessoas que aprenderam a confiar que quando Deus está em silêncio, eu tenho esse momento como um momento de reflexão. Quando Deus está em silêncio, ou quando você não tem nenhuma resposta, talvez seja o momento de você aquietar o coração. Muitas pessoas nesse momento de silêncio de Deus se precipitam e é onde acabam rompendo um casamento, acabam saindo de um emprego, acabam atrapalhando, às vezes saindo do seu ministério. Tem muitas pessoas que abandonaram o ministério porque oraram, Deus não respondeu e acharam que aquilo que estava no seu coração, contaminado pelos sentimentos negativos, era a resposta de Deus. Toma cuidado com a precipitação, porque toda vez que Deus não responde, nós somos tentados a nos precipitar, a tomar as decisões por nós mesmos, e nesse momento nós podemos cometer grandes erros. Por isso, diante do silêncio de Deus, não se precipite. A quarta reação que eu convido você a ter, que é a reação de aproximação. São aquelas pessoas, a exemplo do salmista, que diante da sensação de que Deus não está presente, aquilo incomoda. São aquelas pessoas que sentem falta da voz de Deus, da sua presença. São os que amam a Deus como um fim, não como um meio. São aqueles cujo silêncio de Deus incomoda porque querem estar com Ele, porque querem ter um relacionamento com Ele. São aquelas pessoas que vivem um relacionamento com Deus de proximidade. Portanto, o silêncio de Deus para as pessoas que vivem dessa maneira, que têm profundidade no relacionamento com Ele, e o silêncio de Deus incomoda, não porque eu quero que Deus faça algo por mim, mas porque eu quero ouvir a voz de Deus, eu me acostumei a estar com Ele, eu me acostumei a estar na presença de Deus, e isso é algo que eu quero, é algo que eu cultivo. Escute bem, essas pessoas que usam o tempo de Deus, ou usam o silêncio de Deus para se aproximar dEle, são as pessoas que muitas vezes têm lamento, que é diferente de murmuração. Olha que interessante. Você vê, por exemplo, no texto que eu li, você vai ver muitos salmistas, eles fazendo o seu lamento. Deus, quando é que o Senhor vai aparecer? Quando é que o Senhor vai se manifestar? Quando é que o Senhor vai me ouvir? Essas expressões não são expressões de quem murmura, são expressões de quem lamenta. Qual é a diferença entre lamento e murmuração? É que o lamento se dá pela dor diante de uma circunstância, a dor diante de uma situação, enquanto que a murmuração é o ataque, é a responsabilização de alguém pelo que está acontecendo. Portanto, lamentar significa que alguém que não perdeu a sua fé, mas que está sofrendo, que está passando por dificuldade, ao passo que a murmuração é uma marca de quem já perdeu a sua fé. A lamentação, o enfoque é o que está acontecendo, enquanto que a murmuração é o enfoque sobre quem deixou acontecer. Então, quando nós entendemos o silêncio de Deus como uma expressão de falta, de que Deus não está falando comigo, então eu intensifico a minha busca.
Há pessoas que, quando Deus está em silêncio, oram ainda mais, clamam ainda mais, fazem uma autoanálise para saber por que meu pai não está me ouvindo. Por que meu pai não está me ouvindo? Eu sei que ele está, mas por que meu pai não está me respondendo? Por que não estou ouvindo a voz de Deus? Há pessoas que, quando Deus não responde, deixam de orar, deixam de ir à igreja, deixam de cultuar a Deus. Essa não é uma reação de quem é maduro, porque quem é maduro, quem ama a Deus, quando Deus deixa de falar, é o momento que eu quero sentir mais a Deus. Por quê? Porque, veja, é nos momentos de silêncio que o nível de relacionamento com Deus é revelado, que o nosso amor por Ele é atestado e a nossa fé é provada. São nesses momentos que conhecemos a palavra que nos sustenta, como Jesus no deserto. Veja, é nesses momentos que Deus está em silêncio que o que nos sustenta é a palavra. Como aconteceu com o Senhor no deserto. Veja, ali, diante da tentação do inimigo, você não vê Deus falando absolutamente nada. Mas você vê a palavra de Deus confortando o coração. Como o Leonardo Beraldi disse certa vez, não existe silêncio de Deus para quem conhece a palavra, para quem lê a Bíblia. Olha que interessante, não existe silêncio de Deus para quem lê a Bíblia, para quem conhece a palavra. Jesus estava no deserto, Deus não se manifestou audivelmente, mas a palavra, a voz de Deus estava no coração. Talvez você que conheça a Deus, você que conhece a palavra, Deus nunca vai ficar em silêncio para você. Porque Deus sempre vai falar ao seu coração, Deus vai te lembrar das suas promessas, Deus vai te lembrar das coisas que Ele já ministrou ao seu coração. Por isso eu quero terminar essa reflexão mais rápida de hoje. Eu quero terminar lembrando que durante o silêncio de Deus, antes de você reclamar que Ele não te respondeu, tente entender o que Ele está te ensinando. O silêncio de Deus pode ser a melhor maneira de ouvi-lo, de afinar os nossos ouvidos espirituais para percebê-lo. O silêncio pode ser a resposta para um coração barulhento, para que possa se acalmar. Às vezes Deus fica em silêncio para que o nosso coração, tão cheio de vozes, tão cheio de barulhos, possa se acalmar para perceber o que Deus está falando. Enquanto você aguarda a resposta de Deus em silêncio, eu quero te orientar a que você faça como Davi. No Salmo 27, versículo 13, Davi declara o seguinte: eu pereceria sem dúvida, se não cresse que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Ah, meus irmãos, diante do silêncio de Deus, você pode dizer como salmista também, no Salmo 42, versículo 11, porque está abatido a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Lembra de Jó, o personagem do início de toda essa reflexão, o personagem que eu lhes disse? Olha a declaração de Jó, em Jó 19, verso 25, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará em meu auxílio. Olha o que Paulo declara em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O silêncio de Deus não é um problema quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente conhece a palavra, quando a gente confia e descansa no amor de Deus. O silêncio de Deus não é um problema. Por quê? Porque eu sei que Ele está trabalhando. Eu sei que Ele está agindo. E eu quero terminar te lembrando uma coisa muito importante. Escute o que eu vou dizer agora. O silêncio de Deus não é um castigo. É a preparação para o novo tempo. O silêncio de Deus pode ser a última etapa antes da realização de algo glorioso, de algo grandioso. Por quê? Porque Deus sempre quebra o silêncio com milagre e intervenção sobrenatural. Olha que palavra maravilhosa. Deus sempre quebra o silêncio com milagre e intervenção sobrenatural. Deus está em silêncio. Deus está calado. Deus está quieto diante do seu clamor, diante da sua necessidade. Não se preocupe. Vai chegar o tempo de Deus romper o silêncio, e quando isso acontecer, o milagre vai chegar, a bênção vai chegar, a vitória vai chegar. E como eu sei que isso é assim? O que me traz segurança diante disso? Olha, é tudo que nós conhecemos. Foi assim na vida de Abraão, foi assim na vida de Jesus. Deus ficou em silêncio na cruz, mas depois o ressuscitou, sua obra foi completa. Deus ficou em silêncio durante os anos de tribulação de José, mas Deus se manifestou para colocá-lo no trono.
Deus ficou em silêncio quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas Deus se manifestou fechando a boca dos leões. Deixa eu te dizer que quando Deus fica em silêncio, pode ser a última etapa para que Ele realize algo sobrenatural, algo maravilhoso, algo incrível na sua vida. Quando Deus quebra o silêncio, é porque o milagre chegou, é porque a intervenção de Deus chegou. Meus irmãos, nesses dias em que estamos vivendo, nós estamos vivendo dias tão difíceis, dias tão cheios de tribulação, tão cheios de incerteza, e parece que estamos orando e que Deus está em silêncio. Mas eu tenho certeza de uma coisa, eu não sei quando, mas eu sei que em breve o nosso Deus vai se manifestar. Eu sei que em breve o nosso Deus vai mudar o teu cativeiro. Eu sei que em breve Deus vai te trazer a resposta que você precisa, mas não vai acontecer do seu jeito, na sua maneira, no seu tempo, porque lembre, o silêncio de Deus denota sua soberania, o silêncio de Deus denota que Ele é Senhor do tempo, e o silêncio de Deus denota que você precisa confiar, porque teu nível de relacionamento é revelado diante ou pela maneira como você reage ao tempo de silêncio de Deus. Aguarde com fé, meu irmão. Em breve Deus quebrará o silêncio e a vitória do Senhor chegará. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações e que você receba essa palavra como uma expressão de bálsamo, como uma expressão de esperança ao seu coração. E eu te convido, como nós temos o costume, eu te convido a orar comigo nesse momento, para que Deus acalme o seu coração, para que Deus te mostre que o seu silêncio não é uma expressão de indiferença, mas é uma expressão de que a sua vitória está chegando. Como diz o hino da Cassiane, quando Deus está em silêncio, é porque está trabalhando. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu te convido a você abaixar a sua cabeça e orar comigo. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado por esse tempo de reflexão. Obrigado por tudo que o Senhor ministra. Obrigado pelo teu silêncio pedagógico, que tanto nos ensina sobre a sua soberania, sobre os fatos do Senhor ser Senhor do tempo. Ó Deus, o silêncio que prova o nível de relacionamento que temos contigo. Às vezes nós nos precipitamos, às vezes nos revoltamos, às vezes agimos com indiferença, quando deveríamos nos apegar mais a Ti em tempos de silêncio, intensificar nossa oração e nosso tempo contigo. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta cada um de nós, nos ensina a entender o Teu tempo e a esperar pelo Teu tempo com sabedoria, com paciência e perseverança, como diz a Tua palavra. Ó Deus, fortalece a nossa fé. Ó Deus, permita, Senhor, que esse tempo difícil que estamos vivendo nos traga, Senhor Deus, intimidade contigo, nos traga, Senhor Deus, crescimento e amadurecimento. Abençoe o Teu povo, Pai, e que aqueles que já desanimaram, que aqueles, Senhor Deus, que estão duvidando do Seu amor, da Sua fidelidade, que essa mensagem possa trazer alento, que essa mensagem possa trazer instrução, que essa mensagem possa trazer avivamento à sua fé, à sua vida. Ó Deus, eu abençoo a todos quantos estão ouvindo essa mensagem e que o amor de Deus o Pai, a graça redentora e bendita de Jesus, a comunhão e as consolações do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo, os queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista do Jardim das Oliveiras e todos os Teus servos espalhados por toda a superfície da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram presentes comigo durante esses minutos. Que Deus abençoe sua vida, guarde essa mensagem no seu coração. E eu quero, como exemplo das outras vezes que eu disse, se essa mensagem abençoou sua vida, se essa mensagem edificou você, compartilhe, seja um instrumento de Deus para que outras pessoas possam ouvir essa mensagem. Coloque ela no seu Face, nas suas redes sociais, divulgue para que a voz de Deus, para que a instrução do Senhor possa abençoar outras pessoas. Muito obrigado pelas palavras de gratidão, muito obrigado pelas palavras de incentivo. Eu quero agradecer a todos os presentes aí, irmãos da Igreja Batista Jardim das Oliveiras, as ovelhas queridas que Deus tem me dado. Obrigado, queridos. Que saudade de todos vocês. E eu oro e tenho orado a Deus para que esse tempo chegue ao fim, para que a gente possa estar junto nesse tempo de comunhão, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe a sua família e que o Senhor continue sendo aquele que te orienta, aquele que cuida de você, aquele que te abençoa.
Obrigado, meus irmãos. Obrigado pela audiência. Obrigado por esse tempo juntos. Que o Senhor continue abençoando sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Até mais. Deus abençoe.